igreja, amém? Irmãos, vamos ler em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 1 e o 2. Depois a gente vai para o 8. 1 de Reis 19, 1, 2, depois o 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. 8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto, a sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Até aqui só. Irmãos, quando nós olhamos para essa passagem de Elias, nós podemos aprender muito com essa passagem. E é uma passagem bastante conhecida da igreja. Para aqueles que gostam de estudar sobre profetas, ela é ideal. Elias, irmãos, foi um homem que foi chamado por Deus, uma grande responsabilidade de falar para reis, de falar para o próprio povo, de Israel, que estava envolto à idolatria, estavam separados, de Deus, estavam cocheando em dois pensamentos. E Acabe, ele era o rei de Israel, e a sua mulher Jezabel era uma mulher pagã. Ele casou com uma mulher pagã, de outra nacionalidade. E ela envolvia-se, e se envolvia muito com a idolatria, e tinha profetas que profetizavam para ela, e profetizavam para o ministério dela ali, junto com aquele rei. E Elias, irmãos, ele tinha abatido aqui os 400 profetas de Baal, mais 450 de Azera, 850 profetas. Quando a Jezabel ficou sabendo disso, ela disse: assim me faça os deuses outro tanto, se amanhã, a essa hora, a tua cabeça não estiver como uma deles. E o que Elias fez? Ele clamou a Deus? Não. Elias foi lá enfrentar Jezabel? Não. Elias fez alguma atitude que ameaçou Jezabel? Não. O que ele fez? Fugiu. Correu de uma mulher. Um homem que enfrentou 850 profetas, que colocou Deus em primeiro plano, que Deus honrou ele, um homem que disse: segundo a minha palavra não vai chover, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra de Israel. Um homem que tinha poder de Deus, de sobra, que era profeta com P maiúsculo de verdade, agora corre de uma mulher. Eu já vi muitas pessoas falando assim: mas como que pode correr de uma mulher? Só que Jezabel não era uma mulher com um M normal, era uma mulher com um M maiúsculo. Era uma mulher, irmãos, perigosa, uma mulher assassina, uma mulher terrível, uma mulher totalmente possuída por espíritos malignos, por demônios. Eu acredito que até os demônios corriam dela, tão perigosa que ela era. Ela pegava os demônios e jogava dentro dela e eles fugiam. Ele jogava dentro dela e eles fugiam. Tão brava que a mulher era. Elias foge, corre, vai para Berseba. Aí ele pede a morte para Deus: basta, Senhor, minha vida não é maior que a deles, dos meus pais. Me recolhe, Senhor. Daqui a pouco você vai entender. Me recolhe, Senhor, me recolhe, não aguento mais. Dormiu debaixo de um zimbro. O anjo do Senhor desceu, levou pão,
cozido e água para ele, ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Elias fez isso, o profeta Elias. O anjo tocou-lhe de novo, falou assim: por que está dormindo aí, rapaz? Acorda, teu caminho é longo ainda. Ele comeu outro pão, bebeu a água, e aí o anjo falou assim: olha, levanta e come, porque teu caminho é longo ainda. E ele caminhou por 40 dias. Os únicos que jejuaram 40 dias na Bíblia foi Moisés, Jesus e Elias. 40 dias, sem comer e sem beber, nada. Caminhou pelo deserto e chegou até um monte de Deus, chamado Monte Horebe. E lá ele entrou numa caverna e começou a murmurar: ah, Senhor, todo mundo, só tenho eu agora, só eu de profeta, não existe mais ninguém na terra, Senhor, só tenho eu de profeta. Ele estava equivocado com essa mentalidade dele. Deus fala para ele: que tu fazes aí, Elias, na caverna? E ele começa aquela queixa. Aí então vem aquele vento forte, vem aquele fogo, vem todas aquelas coisas acontecendo, e Elias não sai da caverna. Porém, quando Deus fala com ele de uma forma mansa e branda, aí então ele se põe para fora da caverna. Eu aprendo muito com isso aqui. Eu começo a olhar esse texto, eu começo a ver que por mais, irmãos, por mais que nós lutemos, um dia nós vamos nos sentir fracos. Não existe super crente, não existe super homem e super mulher de Deus. Um dia ela vai estar e ele vai estar abatido. E Deus, quando vem falar com pessoas abatidas, Deus não chega quebrando tudo, Deus não chega no vento, Deus não chega no fogo, Deus não chega no terremoto. Deus chega de uma forma que a sua voz é mansa e delicada, porque Ele sabe a situação que você está passando. Se estão gritando com você, não é Deus. Se você está passando por uma prova terrível, irmão, se você está na presença de Deus, e se você está ouvindo tumultos de vozes, não é Deus que está falando. É o inimigo, é homens, é pessoas, mas não é Deus. Porque quando Deus sabe que a pessoa está abatida, está aflita, está angustiada, está jogada ali na lona, porque foi nocauteada pelo inimigo, Ele vem com uma voz mansa e suave. Porque Deus sabe que não é momento dele vir com aquela voz de terremoto. Quando as pessoas estavam lá no Monte Sinai, e Deus desceu ali no Monte Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava. O povo de Israel falou assim para Moisés: fala você, Moisés, com Deus, porque nós estamos aqui morrendo de medo. Mas aquele momento era a forma de Deus descer, quebrando tudo. Quando eu olho para Jesus, Ele aparece como Jesus Cordeiro e Jesus Leão. Se alguém mexe com você, Jesus, Ele ataca essa pessoa, Ele vai de encontro com essa pessoa, Ele vai como Jesus Cordeiro? Não, Ele vai como Jesus Leão. É hora de combate, Jesus Leão. Se você está abatida, está lá sofrendo, está sendo pisado, humilhado por alguém, está numa situação delicada, difícil, vai chegar Jesus Leão para falar com você? Não, Jesus Cordeiro. Ele vem para amansar, Ele vem para te confortar, te consolar. Você tem que saber como é que Deus chega na sua vida. Você tem que entender e conhecer quando é Deus que chega e quando é o inimigo que está te pressionando. No meio do terremoto, do fogo, do vento e de todas aquelas intempéries ali da natureza, o Elias não saiu para fora. Mas quando Deus falou com ele de uma forma mansa, suave, a voz do Senhor, a Bíblia diz, então ele saiu para fora. Eu começo, irmãos, a estudar, estudando, eu aprendo aqui, muitas coisas aqui nós podemos tirar. Primeiro, irmãos, que a vitória só vem através do Senhor, não vem através da nossa força. Elias, ele achava até mesmo que estava forte, porque enfrentou os 850 profetas, mas quando uma única mulher em todo Israel se levantou e falou, amanhã a tua cabeça está aqui, ó, junto com as cabeças dos meus profetas, ó, e ele, ó, isso demonstra o quanto nós precisamos do Senhor. Isso demonstra que nós não temos força em nós mesmos para poder enfrentar, e o Senhor é que dá a vitória. Quando Davi foi lutar com Golias, Golias amaldiçoou ele pelos deuses, veio com espada, com lança e com tudo mais. Ele falou, você vem com espada, com lança, com tudo, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos, e hoje Deus dará a tua cabeça para mim. Por quê?
Porque ele colocou Deus na frente. Então, quando ele achava que ele estava sozinho, Deus falou assim para ele: que nada, Elias, você não está sozinho não. Tem 7.000 que não se dobraram para Baal. Então, irmão, irmã, não sei o que você está passando, o momento da sua vida agora. Não sei qual é o problema, a trajetória, a situação, a dificuldade que você está atravessando neste momento. Mas saiba de uma coisa, que Deus, irmãos, Ele vai falar com você. Deus, Ele vai visitar você por esses dias, talvez hoje, talvez amanhã, não sei. Esse processo que você está atravessando, que só você sabe, Deus, que você está atravessando neste momento. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele virá com uma voz mansa e suave e vai falar para você: sai para fora. E outra coisa para finalizar: caverna não é lugar de cristão ficar. Cristão fica para fora da caverna, porque caverna, ele não vê o que está lá ao seu derredor, ele está preso, está confinado. Caverna não foi feito para cristão ficar, para crente, para servo de Deus ficar. Ali não é lugar de se ficar, em caverna. Quem fica em caverna, fica encavernado. Quem fica encavernado, desiste, para, fica com medo de sair para fora, porque não sabe o que tem mais lá fora. Por isso que Deus falou para Elias: Elias, sai da caverna, não é tempo de ficar na caverna. E ele pegou, se posicionou, pôs o pé para fora e saiu. E Deus falou com ele: talvez nesta noite você esteja numa caverna espiritual. Talvez você se encontre fechada num receptáculo e você não consegue mais sair. Você não consegue mais ver Deus falar com você. Você não consegue mais ouvir Deus falar. Você não consegue ver mais as coisas de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está falando com você. Primeiro, saia deste lugar que você se encontra. Saia dessa situação que você se encontra. Dá um passo para fora dessa situação. Porque certamente, irmãos, Deus tem uma palavra mansa e suave para nós nessa noite. Deus tem uma palavra de edificação para nossas vidas, de fortalecimento para nós. Se você chegou até aqui hoje na casa do Senhor, isso já é um bom sinal. Já é um sinal que você já não está mais na sua caverna. Você está na casa de Deus. Que aqui é a casa do pão, é a casa do alimento, é a casa do Senhor. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você só conseguiu passar por terremotos, ventos, fogo, e agora você está aqui ouvindo a voz do Senhor através da boca de cada um que dá o seu testemunho ou fala da palavra. Amém? Então fique sabendo, irmãos, não fique na caverna, não se deixe ser aprisionado na caverna. Amém? Fica na presença do Senhor, fique na posição de Deus, porque certamente Deus vai te dar vitória, ok? Não importa o que você esteja passando neste momento, sabe que o dia de amanhã será melhor para mim e para você, e para nós. Deus abençoe em nome de Jesus.